Oi, eu sou Marine. Oi, eu sou Iago. E está começando o primeiro episódio da segunda temporada do Episteme. Transformando pesquisas em boas conversas. Nessa temporada, nós trouxemos uma novidade, que é a disponibilização dos episódios também em vídeo. Sim, estamos muito felizes que agora vocês podem ver um pouco dos bastidores dos episódios que antes vocês só escutavam. No episódio de hoje, nós conversamos com a professora Esther Figueiredo. Ela é professora aposentada da UESB e é doutora em educação pela UFBA. E atualmente ela é curadora de feiras literárias e expografias. Então nós pudemos conversar um pouco sobre isso também. Ela é curadora das principais feiras, de algumas das principais feiras literárias da Bahia. Então foi, de fato, uma oportunidade de conhecer um pouco dos bastidores desses eventos, através de quais processos uma curadoria é feita. Foi muito legal. Sim, foi um episódio muito importante para pensar na literatura, para pensar nas múltiplas formas de linguagem. Então, a professora Esther trouxe, a partir de sua experiência, que é uma experiência que já contei com muitos anos, atuando na área da educação e também como curadora literária, ela trouxe muitas reflexões importantes a respeito do lugar da literatura, da importância da literatura e da importância desses eventos. Sim, como a literatura pode contribuir no processo educacional, como a literatura pode contribuir no processo econômico de uma região. Então é uma conversa profunda, eu diria, sobre as possibilidades que a literatura pode trazer. Então vamos ao episódio? Vamos! Boa tarde, Esther. Seja bem-vinda ao Episteme. Professora Esther, seja bem-vinda ao Episteme. E nós sempre começamos os nossos episódios perguntando um pouco mais sobre a trajetória pessoal, mas sobretudo acadêmica do convidado. Então conta pra gente como você chegou ao curso de letras e depois como a sua trajetória foi se desenvolvendo. Sei que seu mestrado e doutorado também foram na área da educação, né? Como a sua trajetória foi se encaminhando nos estudos. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com o Episteme, a Mariane e Iago, retornar à UESB. Tem algum tempo que eu não estou aqui na UESB, na graduação, mas estou sempre presente aqui em várias atividades. Eu sou Esther, né? Todo mundo me conhece como professora Esther e fiz uma transição justamente porque a UESB me deu muito. E por dar muito, a gente sempre encontra, digamos assim, a régua e o compasso para fazer e realizar aquilo que a gente quer. Então, eu trabalhei na UESB mais de 33 anos, né? Se a gente contar bem, eu ainda continuo aqui, a gente pode dizer que já são 40 anos dedicados à UESB. Sou prata da casa, me graduei aqui, toda a minha formação acadêmica é fruto aqui da universidade. Comecei a atuar na docência no curso de letras e aqui também eu fiz o mestrado, o doutorado, mais para frente o pós-doutorado. Implantei os cursos de pós-graduação de educação e o curso de letras. Isso foi um diferencial muito grande, né, para a história da área de linguagens, de letras e educação da universidade. É interessante a gente destacar que sempre você tem esse diálogo, né? Porque é um curso de licenciatura, mas ao mesmo tempo a necessidade do curso de letras, a necessidade da produção do conhecimento, da pesquisa, tanto a pesquisa em letras, língua portuguesa, linguística e literatura e também no ensino. E nessa relação de linguagem e educação, a gente, com o fortalecimento da pesquisa, a gente centra aqui estudos importantes para a formação docente e para a compreensão também do campo da linguagem na sociedade contemporânea. Aí vem os estudos bakhtinianos e a gente avança nesse sentido. Depois eu faço um pós-doutorado na UNB, na Linguística Aplicada, e talvez assim a gente possa afirmar que esse conjunto de relações, e a gente está aqui no podcast Episteme, né, de produção do conhecimento, insere uma dimensão do conhecimento inter, né, na transversalidade e na compreensão da linguagem mesmo como um processo, como um produto de interações verbais, como trabalho. E é por isso que acho que eu estou aqui, conversando com vocês. Não parei um pouco, né? Não dando conta só disso, né? E considerando as ausências disso também,
tenho a graduação em biblioteconomia, sou bibliotecária, né? Implantei junto com um grupo grande aqui, e talvez eu acho que isso também é um pouco da história, né? É o sistema de bibliotecas da universidade. A gente só tinha 3 bibliotecas, né? 3 bibliotecárias, melhor dizendo, na UESB, e acho que é isso, tenho esse sonho, né? Esse percurso e essa trajetória. E sim, somando isso tudo, numa transição de carreira, hoje eu sou reconhecido como curadora de educação e curadoria também de literatura, de eventos literários. E esse primeiro desejo de estar no curso de letras, porque você contou um pouco sobre a compreensão da linguagem que o curso nos fornece, né? Mas o seu primeiro desejo de vir ao curso de letras foi através da literatura ou no estudo da linguagem? Como se deu esse primeiro momento? Foi pela leitura, né? Eu era leitora voraz. Eu me lembro, assim, de, na infância, receber livros de presentes. Então, você tem uma memória da leitura já constituída, tanto pela minha avó, né? Pelos meus pais. Minha mãe é professora. Então, esse desejo de leitura e também por tentar conciliar questões que naquele tempo já eram muito caras, né? Que era o desejo de trabalhar para sobreviver e custear um curso de educação superior. E o curso de letras ofertava isso. Naquele tempo, né, início dos anos 90, existia um curso denominado de formação de professor, que era o magistério. Eu já cursava esse curso, então o desejo da educação superior foi para o curso de letras. Mas a leitura sempre na dimensão, né, de formação humana, mas também de investigação. Então, eu cheguei aqui no curso de letras e realmente encontrei. Me citou muito bem até hoje, né, nesse campo da linguagem. Você comentou a respeito da sua prática docente, que já soma aí 40 anos, como você disse, da sua relação com a leitura desde criança. E nós sabemos, como você falou, que você se envolve em vários projetos relacionados à literatura. Nós falaremos mais deles logo mais. Mas eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da importância da literatura, do lugar da literatura na sociedade. Pois é, uma questão que você encontra teóricos e mais teóricos que definem, né, esse espaço da literatura. Talvez a gente possa dizer assim que a literatura é a palavra que nos falta, porque se você tem uma materialidade muito objetiva, né, que é a linguagem, a literatura te oferece essa outra linguagem que é de criação e de ficcionar. Eu não vejo só a literatura como uma interpretação do que já é, mas como uma questão também de criar mundos nos mundos, né? A gente tem até Caetano Veloso com música, né? que aborda isso. Então, acho que a gente não tem inclusive tem essa dimensão no curso de letras da UESB, de não só teorizar a literatura, né? Mas de ter a literatura como uma vivência. E a literatura, ela está presente nos cursos de letras, não só nas disciplinas específicas do componente de literatura, mas no curso de literatura você tem o ensino de literatura, você tem a dimensão de literatura. Então, essas desconstruções de não ver a literatura como períodos, né, e estéticas literárias, mas como um direito fundamental, um direito à formação, Antônio Cândido diz isso, né, é um pouco também questionável, mas eu acho que a gente não pode deixar de considerar a literatura como direito e também a literatura como invenção, como criação e possibilitadora, né, de muitas e muitas interações. Há uma crença, ou pelo menos escuta-se por aí, comentários como as novas gerações não se interessam mais em ler, ou pelo celular ou pelas redes sociais há uma dificuldade de formar novos leitores. A partir da sua experiência, você percebe esse cenário de fato consolidado? Você vê soluções, caminhos? Quais são as suas perspectivas sobre esse cenário dos novos leitores que vem se formando? Consolidado não, eu acho até que tem um mito em relação a isso, porque a gente não pode olhar os direitos e considerando a leitura, né, como um direito à vida, né, e a literatura também, como um processo de escolarização, né? Ele é um processo cultural, a cultura está para além da escola, a cultura chega bem mais rápido do que a escola. Então, a gente precisa de políticas públicas, de definição também de objetos e de ferramentas de leitura,
Porque assim como a língua muda, né, os livros também, o livro como objeto cultural, ele muda. E precisam também mudar os gestos de leituras, a forma de se ler. Então, isso é um cenário que ainda precisa ser melhor investigado. Eu discordo que a gente não lê, né? Eu acho que a gente precisa subjetivar e adjetivar o que é esse ler, porque só o dado estatístico, né, de ler 2 livros por ano, ler 1 livro por ano, às vezes até mais em outros países e menos em outros países, isso ainda não dá para você a dimensão subjetiva do ato de ler, né? Tem as questões da oralidade, tem as ferramentas digitais, ainda muitas questões, né, que precisam serem melhor desenhadas para a gente enfrentar. É uma ausência ainda de pesquisa, mas realmente é um cenário de problematização. E lembrando um pouquinho, né, do que você perguntou em relação à própria leitura, esses gestos de leitura hoje não são os mesmos gestos. Alguns permanecem, né? Você lê. Se compreendia muito que a leitura era um ato solitário, né? Você pega o livro, vai ler sozinho. Sim, isso é muito importante, né? Você lê só e precisa ler só. Mas você lê também na sua unidade, né, de estar na interação com o livro, junto com outras pessoas. Você encontra pessoas lendo em filas de banco, no metrô, né, no ônibus, aqui nos bancos da universidade. O professor está dando aula, o aluno está lá meio um pouco disperso, quando você menos espera ele está lendo, ou seja, está dando furo, né, na aula do professor. Mas são olhares assim, diversos sobre o que é compreender e interpretar a leitura nessa sociedade que a gente tem hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho como curadora das feiras literárias. Eu gostaria que você falasse sobre a relevância, como você percebe a importância da sua experiência docente, experiência como pesquisadora, como você mantém essas pesquisas, essas orientações, como você percebe que essa experiência contribuiu para esse trabalho, para esse olhar, para esse trabalho como curadora nas feiras literárias. O percurso da curadoria é um percurso assim, bastante interessante, porque você pega a noção de curadoria, parece que virou uma palavra de moda, né? Principalmente no mundo digital, né? Curadoria digital, marketing digital e tudo. Mas a necessidade de você produzir e socializar conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer a difusão desse conhecimento é um processo curatorial. Só que você compreender a curadoria no campo geral, ela precisa de especificidades, né? Nós somos pessoas, né? Nós produzimos conhecimento e esse conhecimento ele não é uma informação, ele não é algoritmo, né? Que você coloca e joga lá. Para ser conhecimento ele precisa desse processo de interação, ou seja, precisa agregar um valor. E quem agrega valor a uma informação é justamente a capacidade de criação que a gente tem. Então, entender a curadoria, né, como uma prática de agregação de valor e uma prática de socialização de conhecimento, requer também você tipificar, ou melhor, especificar tipos de curadoria. No caso da curadoria literária, a gente vê a curadoria literária como o extrato da criação da linguagem ficcional, né? E é uma criação ficcional que você precisa fazer o diálogo da literatura com outras linguagens, né? Com outras materialidades. Então, é um processo também de invenção e de criação você se situar no campo de curadoria na literatura, né? No segmento de literatura. Só que a literatura não é só o livro, não é só o escritor, né? Precisa do leitor, precisa de processos também de leitura. Então, hoje eu situo essa transição, como eu disse, né? Por muito que eu já fiz, né? Das experiências que eu teci na educação, no curso de letras, mas com essa compreensão também de ver o livro como direito, de fazer com que esse livro chegue, né? Nas mãos. Quando eu falo livro, é todo o processo de edição, de criação, de divulgação e a própria leitura. E aí a curadoria de eventos literários é o cenário... se não for o ideal, né, mas ele é quase perfeito para a gente fazer isso. Porque em um evento literário você encontra o escritor, o leitor
o livro e todo o contexto cultural, né? Você mesmo que fica seguindo as feiras literárias, você vê isso, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa desse profissional curador, né? Quem é o curador no campo da literatura. Quando você pensa em um museu, você tem um profissional também instituído, né? É uma figura muito clássica, o profissional das artes plásticas, né? Da curadoria em museus. Geralmente é um profissional até já contratado, que tem contratos fechados durante determinado tempo para fazer isso, né? Na curadoria literária, a gente ainda não tem isso. Então, é uma profissionalização também. Eu estou fazendo essa transição nesse sentido, de assentar a importância do curador em literatura dentro desse mercado editorial. Que aí você tem a produção do livro, os editores, os agentes literários, os demais profissionais do próprio livro. Perfeito. Tenho muitas perguntas sobre esse processo, porque eu sei que tem várias etapas, né? Quem vê o resultado final de uma feira, por exemplo, consegue, como você falou, ver várias linguagens em diálogo, né? Desde a fotografia, a música, a literatura. Mas eu queria saber, antes de falar sobre esses diálogos, o que foi que motivou essa transição? Como você chegou à curadoria? Foi um passo calculado? Você já estava pensando? Aconteceu por acaso? Como você falou, uma área ainda em processo, né, de se profissionalizar, de se estabelecer. Como você chegou até essa área? Chegou de uma forma muito espontânea, né? Num momento em que disse assim, a gente está em um lugar, vamos pensar em um evento literário. Então, quando se surge essa pergunta, vamos pensar e fazer e realizar um evento literário, começa a se discutir mesmo, né? Qual é o papel da literatura nisso, né? Porque o que a gente vê muito são eventos, vamos chamar assim, eventos que se denominam literário, mas a presença do livro e do escritor não tem, ou quando tem é muito pouco. Se ocupa muito com outras linguagens e não a linguagem da literatura. Inclusive, eu tenho um livro, Curadoria Literária, Enfoques para Eventos, são 3 exemplares, 3 volumes, né? Curadoria Literária, Enfoque para Eventos, o enfoque para o autor e o enfoque para a obra. Justamente para poder situar essa necessidade de quando se denomina feira, festa ou festival literário, pensar no envolvimento do fluxo de produção do livro e dos profissionais que atuam nesse mercado de produção do livro. Então, assim, o que a gente encontrou foi a necessidade de definir o perfil do curador em literatura, distinguindo o perfil do curador em literatura do perfil do produtor de eventos, né? Porque esse perfil do curador de literatura exige que se faça pesquisa literária, que se saiba o que é literatura, que se relacione a literatura nessa edição de um evento com outras linguagens. Por exemplo, a gente teve aqui a Friconquista, que já está indo para a sua 4ª edição. A Frigê, que são 2 feiras que eu atuo, já vai para a 9ª edição esse ano, né? E assim, o diferencial e o reconhecimento que a gente tem hoje dessas feiras é justamente por causa dessa centralidade da presença do escritor, do livro e do leitor, diferentes leitores, tanto do público das infâncias como do público de pessoas idosas. Então, nessa dimensão de você situar essa centralidade da literatura, ao se definir se vai ter um tema ou se vai ter um escritor homenageado, aí você já coloca a literatura em diálogo com outras linguagens. Por exemplo, teve uma feira aqui que foi a homenagem Glauber, né? O público que participou da feira, da Friconquista do ano passado, não sabia que Glauber Rocha era um poeta, né? Viu Glauber como cineasta. Glauber tem poesias lindas, né? Então, ele é tudo, ele é escritor, ele é multiartista, é tudo ali, né? Então, esse evento possibilitou que a gente revelasse para aquele seleto público, né? Seleto no sentido assim, de que quem estava ali naquele momento, mas as mídias sociais avançam, que Wagner não é só o grande cineasta Glauber Rocha, né? Ele é roteirista, ele é escritor, ele é... Então,
o diálogo passa a partir desse fio curatorial que você define para um evento. Outro evento você coloca, como a gente já fez, Conceição Evaristo como escritora homenageada. A linguagem da Conceição Evaristo é uma linguagem da oralidade, tem muita da oralidade, né, na escrita dela, né, a presença da mulher, do pertencimento negro. Então, a própria dimensão, o ponto de partida, né, te orienta também com quem a literatura vai dialogar em cada edição. E imagino que deve ser desafiador esse momento de definir o tema, ou não. Eles geralmente chegam de presente, porque a gente escuta relatos assim também, né? De repente aquele tema chegou até mim para uma pesquisa, e no processo de definir se vocês farão um autor ou uma autora homenageada, ou um tema, porque já vi também em feiras discutirem questões ambientais, Sim. territoriais, né, socioculturais. Como é definir o tema de um evento tão relevante como esse anualmente? É desafiador? Não é uma decisão individual, né? Parte sempre de um extrato de você escutar as problemáticas sociais, que podem ser atuais, como já podem ter acontecido tempos anteriores, né? E não necessariamente você precisa ter o olhar na literatura recente e atual, né? Tem muitos escritores e escritoras que deixaram um legado importante para questões que acontecem hoje. Por exemplo, você pega Castro Alves, né? O poeta da liberdade. Aquela produção de Castro Alves não foi só um poeta romântico. Ele tinha ali, né, as ideias da liberdade e, ao mesmo tempo, a dimensão de reconhecer a liberdade como direito. Então, quem é o Castro Alves daquele século que a gente encontra hoje, em pleno século XXI, né, nessas relações? Então, assim, o tema parte disso. Parte a partir do momento que você se inquieta com alguma situação, mas isso só não é o tema, aí você precisa desenvolver a pesquisa literária. Quem escreveu sobre isso? Quem são os escritores que tratam disso? É uma opção homenagear o escritor ou é uma opção só abordar um tema, né, em um evento literário? Porque você não precisa ter os dois, mas você precisa ter um fio condutor para poder definir programação para criança, para adultos, mesas literárias, a literatura com outras linguagens, né? Projetos de estudantes, projetos culturais. E aí se abre, né? o leque aí de opções, que é escancarado, vamos dizer assim, né? Você escancara tudo, mas ao mesmo tempo o público que está ali consegue ver unidade, né? Encontra um fio de unidade ali. Eu acho que esse é o grande desafio do curador em literatura. Falar isso aqui é literatura, né? Estamos durante esse tempo todo no território da literatura e você vai encontrar aqui a literatura, do jeito que você conseguir perceber, né? Mas ela vai estar aqui. Nós observamos, assim, socialmente, uma observação superficial, mas que nos dá uma visão de como as feiras literárias, elas aumentaram. Né? Nós observamos, assim, um boom das feiras literárias. Você falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o impacto social disso, sobre a importância do aumento da ocorrência dessas feiras e de como nós temos percebido que as feiras realmente têm se consolidado anualmente nos territórios. O que a gente vê hoje, né, tanto nos anos de 2024 até agora, 2026, é um resultado de uma caminhada já de 10 anos, né? Nós instituímos, junto com um grupo grande, não só no território do Sudoeste, mas no território da Chapada Diamantina, no Sertão Produtivo, no Norte, no Cisal, uma rede colaborativa de feiras e festas literárias. Essa necessidade de pensar os eventos literários fez com que algumas iniciativas pontuais de municípios organizassem pequenas feiras nas escolas. Aí já aparece a relação da literatura com a educação. Mas a dimensão de um evento literário não é só em unidade escolar, ele precisa ir para a rua, né? Precisa ir para o público. O ideal é que seja em praças públicas. Então, essa rede colaborativa ela impulsionou muito a necessidade
de financiamento para eventos literários, tanto por meio de recursos da ordem federal, como estadual e até mesmo municipal. Então, a Bahia Literária é um programa, né, que em 2024 aportou mais de 24 milhões para a realização desses eventos literários. Foram 81 feiras literárias que foram contempladas. A Bahia tem 417 municípios, né? Já foram realizadas, ainda está sendo realizada ainda em 2026, mas são poucas, né? Então, a gente vai chegar a 81, fora outras feiras que não foram contempladas, mas que têm essa iniciativa. Não sei se eu vou me perder um pouco na pergunta que você fez, né, Mariana? Mas, assim, eu acho que esse fluxo mesmo de reconhecimento, né, da importância da literatura, que fez com que esses impactos acontecessem. Acontece não só na formação leitora, a gente tem indícios relacionados às escolas, né, a quem participa, mas também na economia criativa dos municípios. Tem município que o comércio tem impacto no comércio, né? Hospedagem, o próprio reconhecimento de jovens escritores. No caso da Feira Literária de Mucugê, que já está indo para a sua 9ª edição, na primeira edição você tinha estudantes do ensino fundamental, 8, 9, 10, 11 anos. Hoje eles já participam, né? Alguns deles já participam como escritores. Já informam-se que despertou o gosto pela leitura, ou quer ser escritor, ou até encontrou uma outra linguagem. Tem cineastas também, né? Que falam assim, eu vou fazer o curso de cinema na UESP porque eu assisti um filme que passou em tal edição. Então, assim, a gente tem que tirar essa impressão de que o evento literário ele não impacta na economia do município. Ele impacta muito. Então, é por isso que a gente luta para poder cada município ter seu plano municipal de leitura da escrita e da literatura, porque tem uma questão da organicidade também dentro do fluxo das políticas de leitura do Brasil todo. E há também uma falsa impressão que já é assim, desmentida aí pelos seus relatos, né, de que a comunidade não se envolve com esses eventos, né, ou que esses impactos eles estão restritos a uma comunidade leitora que já era leitora antes e por isso está se locomovendo até esse evento, quando na verdade a comunidade está envolvida, né, em todo o processo de produção, como você falou, formando-se novos leitores ou novos escritores, recuperando também, né, escritores antigos de determinados territórios também. Envolve muito, Iago, porque você tem assim, a economia local, a economia popular, né? A parte de produtos da agricultura familiar, o artesanato, né? Então, também tem essa participação. Então, o morador está ali expondo a sua produção artística e, ao mesmo tempo, envolvido no circuito literário. Né? Você não precisa estar sentado ouvindo o escritor para poder estar vivenciando a literatura. Você precisa, em alguns momentos, ser solitário, né? Para ler, para ter essa prática leitura. Mas entender que a literatura está presente nesse cotidiano todo, o evento literário proporciona muito bem isso aí. Como você percebe a importância de ações de base comunitária, como são as feiras literárias, para a valorização do território? Por causa justamente da diversidade que existe em cada território e que marca esse território. Então, assim, escritores locais, e muitas vezes escritores que requer que tem uma grande produção literária e que ainda não teve possibilidade de apresentar, esse evento literário oportuniza isso. E, ao mesmo tempo, também um escritor que já é de reconhecimento nacional e até mesmo internacional, e o morador desse local não sabe, ele nasceu aqui, ele é dessa terra, né? Então, a pesquisa literária faz isso, induz a isso também, né? Poucas pessoas conhecem Camilo de Jesus Lima, né? Camilo de Jesus Lima é o nome do nosso centro cultural aqui em Vitória da Conquista. As pessoas acham que por ter um equipamento público com esse nome,
ele é conquistense, não é, ele é de Caetité. Ele é baiano, mas é de Caetité. Mas viveu muito tempo, né? Tem familiares que passaram aqui por Vitória da Conquista. Então, o evento também promove isso, né? Cria também esse reconhecimento, essa visibilidade. Mas tudo isso só é possível se você focar na literatura, se você centrar a literatura. Porque se você tem um evento literário e faz uma opção que é justa também, né, de homenagear uma outra personalidade que não tem uma produção literária, você, como curador, isso é possível acontecer, já aconteceu, como curador, você perde uma oportunidade de valorizar cada vez mais a literatura. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, porque a curadoria também são opções e são escolhas. Mas, assim, essa escolha, né, de ser fiel ao tema, né, e ao que o evento representa para a comunidade, é um compromisso ético que o próprio curador e todo profissional tem que ter, né, independente de onde ele está atuando. Uma coisa que eu observei, já trabalhei como docente na educação básica da rede estadual, e nós observamos a participação dos projetos estruturantes. Os alunos produzem e divulgam na feira literária, compartilham as suas produções. Como você percebe a importância dessa relação entre as feiras, o incentivo a essas manifestações artísticas, culturais? É importantíssimo, inclusive, é um diferencial em algumas feiras, né? O ideal era que todas as feiras tivessem isso. Mas não é assim, chegar aos projetos estruturantes, tanto de rede estadual como privada ou municipal, e entrar dentro da feira. Você precisa de um diálogo anterior para poder fazer essas composições. Inclusive tem um projeto estruturante que é Tempo de Artes Literárias. As produções são maravilhosas, os poemas de diferentes gêneros, né? Contos, crônicas, poesias, zine, né? Rap, música também, está muito presente. E, assim, essa reunião, né, da produção dos talentos estudantis, que os projetos estruturantes é no campo mesmo dos estudantes do ensino médio, com o tema só tem a agregar, só faz crescer e crescer mais ainda. É nesse grupo, né, que participa que a gente mais na frente encontra depoimentos, né, de jovens que depois já são adultos, numa faixa, no intervalo aí de 5, 6 anos, que diz assim, ó, foi naquele evento que eu encontrei aquele escritor, eu estava com esse livro em casa, aí eu levei, às vezes não tem nem dinheiro para comprar o livro, levei, ele me deu autógrafo, está aqui, eu comecei a ler fulano de tal, porque eu participei daquela mesa, TDT. É um fluxo, né, uma continuidade que você tem que insistir aí cada vez mais. Inclusive, não me lembro se foi no último ano, 2025 ou 2024, que uma aluna publicou um livro, Fruto do Tal, não foi? Publicam, né? Todos os livros a gente faz antologias com os estudantes, reserva uma parte do recurso do evento para poder fazer publicações de antologias, coletâneas dos escritores, né? Dos participantes do município. Não é fácil não, mas a gente consegue. Falando em algo que não é fácil, eu fiquei pensando também que o circuito, digamos assim, literário, pensando agora em Brasil, né? Por muito tempo ficou restrito ao eixo Rio-São Paulo, né? E nós, como você relatou, as feiras literárias aqui na Bahia aumentaram bastante, a Bahia, né? é praticamente campeã. E você acha que esse cenário efervescente de feiras literárias consegue promover, angariar espaço no Brasil para os produtores, para os escritores, artistas baianos de maneira geral? Vocês conseguem ver esse diálogo sendo aumentado através das feiras? Consigo, né? Aumenta e, ao mesmo tempo, também compromete mais, né? Os patrocinadores e também o poder público a apoiar e a implementar políticas e diversidade nas políticas do livro. Agora, o circuito da produção da literatura não está só nos eventos, né? A gente tem como eventos assim as grandes bienais, a Bienal do Livro de São Paulo, Salvador, a Bienal desse ano também foi um marco, mais de 120 mil pessoas participando, eu não tenho os números de venda, né? Mas grandes grupos editoriais participando também.
No Nordeste você tem Recife, Ceará, Alagoas, que já são cenários. O Pernambuco mesmo tem vários formatos de eventos literários. Tem um circuito, tem a Bienal e, claro, que tem também as feiras, tanto na dimensão maior como mais reduzidas de público. O Pará e Amazonas tem as feiras pan-americanas, né? Tem muito diálogo do Brasil com a América Latina, né? A Feira do México, Guatemala e tudo, mas tem uma desorganização, vamos chamar assim, que é importante para você fomentar cada vez mais a realização desses eventos. O que a gente vê hoje é a necessidade de instituir, como a gente tem, tanto por cento para a educação, né, definido tanto por cento para a saúde, mas tem uma instituição, né, que seja realmente para essa, não gosto muito dessa palavra não, né, cadeia, mas é assim que o mercado literário fala, né, a cadeia do livro, da leitura e literatura. Eu preciso falar assim, o fluxo de produção do livro, da leitura, né, e da literatura, porque o fluxo de produção do livro, você tem um escritor, a leitura você já envolve o leitor, né, e a literatura você já vê o campo do mercado editorial todo. Nós observamos na literatura que por muito tempo o lugar de privilégio, o lugar de fala, digamos assim, era de um público seleto na sociedade, que ocupava certas camadas sociais. Na contemporaneidade, nós já observamos que isso vem sendo desconstruído com o passar do tempo, e aí nós temos acesso a narrativas que trazem para nós essas práticas e saberes populares também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da feira literária para a valorização dessas práticas, desses saberes populares. É muito presente ainda o autor, né? O escritor. A escritora e a autora não é tão presente assim ainda, né? Quem mais vende? Escritor, né? Quem mais vende? Escritor branco. Quem mais vende? Escritor branco de uma certa condição social mais favorecida. E as feiras, elas revelam isso também, né? Porque quando você faz uma opção por um tema literatura afrocentrada, né? Literatura com meio ambiente, foi mais ou menos o que Iago citou aqui, né? De algumas relações, você já coloca outros protagonistas na história. São outras cenas literárias que vão ser constituídas ou vão ser criadas pela primeira vez, ou pelo menos vão ser atualizadas com essa presença, a presença da mulher, a presença da mulher preta, né? Os indígenas, né? As indígenas nesse campo todo. Então, essa cultura, né? Não é apenas no espaço do município, no local que acontece, mas é uma necessidade de fazer presente, né? Esses outros protagonistas, né, que fizeram essa história, mas que não encontraram ainda o seu espaço, já ainda não tiveram como ocupar esse espaço. Então, isso é um compromisso social, um compromisso ético, né, que precisa orientar também a prática curatorial. E há nessa escolha curatorial uma preocupação no sentido de chamar pessoas que já estão, autores, artistas, que estejam, de certa forma, já consolidados, porque acredita-se que atrairá mais público dessa maneira, e balancear isso com autores que, bom, as feiras podem apresentar ao público. Isso é algo levado em consideração no momento da curadoria? Alcance? É levado em consideração, mas é muito em relação à unidade do que você já definiu previamente. Né? Não é só porque vende muito livro, né? Que pode ou poderia, né? Ter o espaço na feira, porque o espaço de uma mesa, né? De uma atividade no evento literário, ele é muito caro, né? Porque você está trabalhando com gente, você está trabalhando com subjetividades, né? Está com essa leitura ali. Então, não é o que vende mais que vai estar ali. É muito bom quando acontece o que vende mais e aceita, você tem dinheiro para pagar, né? Ele vem, tem toda uma logística de deslocamento e tudo, isso é maravilhoso. Se não for possível, você encontra também no local e no regional essas presenças que agregam tanto ou igual
a quem você pensou que poderia estar e não está ali com você. Às vezes o que não está na lista dos mais vendidos desperta tanto o interesse do público quanto os que estão, né? Isso acontece muito. E também, assim, a lista do mais vendido, se a gente olhar o ano passado, né, foi livro de pintar. Então não dá. É importante que ele está no mercado editorial, né? Mas é um tipo de literatura, né, entre aspas, assim, que talvez não, que com certeza não teria um fio de continuidade com a programação literária de maneira geral. Você comentou aqui, quando nós começamos a falar das feiras, sobre o público infantil, ao público idoso, e nós que vamos às feiras e observamos, há uma programação pensada para todo tipo de público, todas as idades. E como é esse trabalho, como você enxerga, como você vê a importância de pensar esses diversos públicos num evento como é a Feira Literária? Pois é uma das tarefas do curador de literatura, né? Tem que ter a curadoria para o público infantil, jovem, né? E digamos assim, da programação principal. A programação principal é onde você envolve mais jovens e adultos. O livro chega diferente para diferentes faixas etárias, né? Então, você pode ter um romance que pode ser traduzido para uma linguagem infantil por meio de uma contação de história. Então, é a literatura com o gênero romance, né? Chegando por meio de uma atividade que é específica para o público infantil. Idosos também, jovens também, adultos gostam de contação de história, né? Então, você só tem que ver como é que você vai vestir esse conceito e esse conteúdo para poder trabalhar essas dimensões aí do próprio livro. E tem dado certo, né? Nós temos observado tem dado que muito certo, né? Uma feira mesmo, assim, um evento literário na dimensão assim, de feiras, festas e festivais, precisa entender que o público não é só o jovem, não é só o adulto, né? São públicos intergeracionais, é o pai, a mãe, né? É a criança, é o tio, é a tia, é a avó, é o estudante, é a pessoa que não alfabetizada, mas que tem um letramento enorme, tem uma oralidade muito presente, né? Então você precisa do sarau, precisa de várias linguagens ali presentes. E ao longo desses anos de experiência, tem algum desafio que você acredita que ainda não foi superado, que é algo que volta todo ano nesse processo curatorial, de organização, até mesmo de execução, nos dias que a feira estão acontecendo, pode ser relacionado ao público, à estrutura, ao financiamento, não sei. Tem algum desafio recorrente que volta todo ano durante a organização de uma feira? A parte do financiamento, ele é recorrente. A gente corre atrás, né? Mas sempre quer mais. Sempre dá para melhorar, né? Isso é bom também. Mas o que dá uma certa frustração, assim, é você ver, às vezes, tanta coisa boa e você não ter tempo na grade de programação para colocar, entendeu? Porque dizer o não, dizer um sim, né, significa também deixar de fora alguma coisa. Então, isso é muito desafiador. Então, sempre vai acontecer. É um desafio bom esse, né? É um desafio escolher entre bom, coisas boas. É um desafio bom, Mas, assim, gera também muitas incompreensões, né? Porque, assim, por mais que a gente pense nesse percurso curatorial como um percurso também educativo e formativo, precisa ter o artístico, precisa ter o cultural, precisa ter a festa, né? No sentido, assim, do envolvimento. Porque é isso que atrai, né? Você sair de casa, né? Para poder assistir uma mesa, encontrar, né, com o livro não é fácil. Você precisa criar fluxo aí de distração, né? Uma tênue linha aí entre a distração e a concentração para você se fixar naquele lugar, encontrar o seu autor, encontrar o seu livro, né? Ir numa livraria, porque nos eventos também você tem as editoras, a presença das editoras, a venda de livros, né? E fazer esse trânsito aí curatorial. Muito bom. Falar de feiras literárias é sempre muito bom.
Nós convidamos aqui aos ouvintes, gente, participem, porque você sai com uma sensação tão boa, assim, realmente um evento maravilhoso. E com uma lista enorme para ler, né? É, de livros verdade. novos para ler, geralmente sai das feiras assim, né? E nós conhecemos tantas pessoas, você falou sobre as editoras, alguns escritores locais que levam seus livros, colocam à venda, isso é muito importante. Antes de encerrar, nós sempre pedimos aqui ao nosso convidado que deixe para os nossos ouvintes uma indicação cultural. E nós estamos falando aqui de literatura, mas pode ser literatura, mas não necessariamente. Você pode indicar uma música que você gosta de ouvir, um filme, fique à vontade para deixar suas recomendações. Poderia sugerir vários, né? Eu adoro também a Mariana Carrara, que é uma escritora recente, os livros de Não Fossem as Sílabas de Sábado, é um livro maravilhoso, uma escritora assim, até os títulos, né? Já chamam a gente, né? Eu gostaria também de sugerir um outro livro, né? De Vitória da Conquista, O Alto da Gamela, de Ezequias Araújo Lima e de Carlos Jeová, que foi publicado pela editora Record há muito tempo atrás e está disponível agora também para a leitura. É um alto. Perfeito. Tem muito a ver com as retóricas, né? Legal. Ótimas recomendações. Muito obrigado pelas indicações, mas também pela generosidade de vir compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história, como professora, como curadora. E, bom, espero que nos encontremos outras vezes por aí. As portas do Episteme estão abertas, tá bom? Muito obrigada, Iago. Obrigada, Mariane, também. Muito bom ver estudantes de letras tão maduros, né, com a atividade dessa do podcast, não só de divulgação literária, mas é um encontro. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nos vemos nas feiras literárias. Convite aberto, né? Pode bater na porta, né? Não tenha de forma alguma nenhuma restrição para a gente poder se encontrar. Perfeito. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio e aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para receber as novas publicações e deixar o seu comentário. Sim, vocês também podem acompanhar as novidades do projeto pelo nosso perfil no Instagram, @epistemepodcast. Lembrem-se que o comentário de vocês é muito importante para que nós sigamos melhorando o projeto. Siga-nos também nas outras plataformas, como Spotify e Apple Podcasts, e deixem lá os seus comentários que nós estamos acompanhando. Isso mesmo, então até o próximo episódio. Até lá!